bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal. E nesse início de semana eu quero compartilhar uma palavra de Deus poderosa, intitulada Você Precisa Se Posicionar. Vou repetir, você precisa se posicionar. E o texto base está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12. E diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Urarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E aqui eu já quero começar com a primeira pergunta. Você já perdeu algo importante em sua vida por não ter se posicionado ou lutado, digamos assim? Por favor, escreva nos comentários, deixe a sua opinião e o seu testemunho para compartilhar com todos nós, se você quiser, é claro. O capítulo 23 do livro de Samuel registra os nomes de alguns feitos dos guerreiros do rei Davi. Entre esses feitos, o Espírito Santo inspirou o escritor a relatar um ato corajoso de um homem chamado Samá. Ele defendeu sozinho um campo de lentilhas que havia plantado contra a invasão dos filisteus. A atitude de Samá nos ensina sobre a necessidade de também nos posicionarmos e defendermos o que Deus nos deu. Nesta manhã, vamos aprender juntos 3 lições sobre a necessidade de nos posicionarmos e defendermos o que Deus nos confiou. E a primeira lição é: o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós, conforme nós lemos no versículo 11. Os filisteus se ajuntaram aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Em João capítulo 10 e versículo 10 diz assim: O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui nós podemos ver que o inimigo, o nosso adversário, sempre vai tentar roubar a bênção das nossas vidas. O texto nos mostra que os filisteus, que simbolizam o reino maligno, se ajuntaram onde havia uma terra cheia de lentilhas. Precisamos estar sempre atentos, pois o diabo constantemente tenta roubar as bênçãos que Deus nos deu. Se não nos posicionarmos, o nosso adversário prevalecerá. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por isso, é essencial que estejamos sempre vigilantes para não sermos pegos de surpresa pelo ataque do inimigo. E a outra pergunta que eu quero deixar para você, que você deixa aqui nos comentários com suas palavras, comente sobre uma área da sua vida em que você precisa se posicionar e defender contra o ataque do adversário. Obviamente, se você quiser. Tá ok? A segunda lição é a responsabilidade de defender o que Deus nos confiou. É nossa. O povo fugiu diante dos filisteus. Lá na parte B do versículo 11 que lemos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9 diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O adversário, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muitas pessoas tendem a projetar a culpa de suas perdas e sofrimentos em outras pessoas, na economia ou até mesmo no governo. No entanto, aprendemos com o texto que a responsabilidade de se posicionar e defender o que Deus nos confiou é nossa. Se Samá tivesse adotado a mesma atitude do povo, ou seja, fugido, ele teria perdido tudo. Enquanto o povo fugiu, Samá permaneceu firme, posicionado, defendendo o que Deus lhe deu. E a última pergunta: em sua opinião, o que leva as pessoas a fugir das lutas contra o inimigo? Deixa aqui nos comentários se você quiser. A terceira lição: Samá
arriscou a sua vida para defender o que Deus havia lhe dado. E a gente vê isso no versículo 12. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, para que ninguém roube a tua bênção, para que ninguém roube a tua salvação. Samá arriscou a própria vida ao se posicionar e defender o que Deus lhe havia confiado. Sua atitude demonstra que ele valorizou profundamente o que Deus lhe deu. O diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas porque elas simplesmente se submetem às investidas do inimigo. Como já mencionamos, em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito, e faço questão de repetir: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A conclusão que podemos chegar nesta manhã, nesta devocional, é que o texto de 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 12, termina dizendo: E o Senhor operou um grande livramento. Deus honrou o posicionamento de Samá. Ele poderia ter fugido com a multidão, mas decidiu lutar e defender o que Deus lhe confiou. Que a partir de hoje possamos ter a mesma atitude, posicionamento de Samá, defender tudo aquilo que Deus nos tem dado e tem nos abençoado. As suas promessas não falham, as suas palavras também não falham. Fique firme com Jesus e tudo será uma bênção em sua vida. Aliás, em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, te agradecemos por esse início de semana, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e a tua palavra é poderosa, que nos instrui, que nos ensina e nos mostra o caminho e as decisões que devemos tomar debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção e debaixo da tua palavra. Nesta devocional aprendemos com Samá que devemos nos posicionar e defender aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que o Senhor morreu na cruz por nós, nos defendendo do nosso adversário. Temos a responsabilidade como os filhos teus de nos posicionarmos e defendermos aquilo que acreditamos, aquilo que nós cremos, ou seja, nos teus mandamentos, naquilo que o Senhor ensina através do manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, esta semana nas tuas mãos, a nossa família, os nossos negócios, o nosso trabalho, e obrigado por tudo. Te agradecemos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.